Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a criação de atividades no Classroom. As atividades podem ser utilizadas para interagir com os alunos e principalmente para avaliá-los em relação ao desempenho dentro dos componentes. Primeiramente, vamos entender quais são os principais tipos de atividade que temos. Aqui na opção Criar, nós temos todas essas opções para criar atividades. A criação de material foi explicada no outro vídeo que você pode acompanhar. Hoje a gente vai falar sobre outros tipos de materiais. Então vamos entender qual é a diferença desses tipos. A atividade simples é uma atividade que permite que o aluno entregue os arquivos para o professor. Então pode ser um exercício que ele vai resolver em casa, um arquivo que ele vai criar, um texto que ele vai redigir. Então todo esse tipo de material que o aluno cria e entrega para o professor depois fazer a correção deve ser criado dentro de um material do tipo atividade. Atividade com teste representa um questionário que é corrigido automaticamente pelo Google. Então o professor cria as questões, que podem ser de diversos tipos, alternativas, respostas curtas, múltiplas seleções, e sinaliza quais são as respostas corretas. Assim que o aluno então responde o questionário, ele tem então a sua atividade corrigida e a nota é automaticamente atribuída ao aluno. Esses dois tipos de atividade estão relacionados com a avaliação, então vão gerar notas para o aluno dentro do sistema, e essas notas depois podem ser utilizadas aí para as nossas tomadas de decisão. O terceiro tipo, que é o tipo pergunta, é um tipo que representa então uma enquete que não está vinculada com a avaliação do aluno. Então a gente pode fazer aqui uma analogia quando a gente está numa sala de aula presencial e faz uma pergunta para a turma para entender qual é a situação. Então, por exemplo, quem aqui já assistiu tal filme? Aí algumas pessoas levantam a mão, se manifestam e a gente tem então um feedback da turma toda naquele momento. Essa pergunta ela pode ser uma pergunta fechada com alternativas, as pessoas podem responder sim ou não, ou entre 3 alternativas, entre 4 alternativas. E no final a gente tem uma porcentagem de como essa pergunta foi respondida. Isso daqui não vale para nota, é apenas para que a gente tenha um feedback dos alunos em relação à aula. A pergunta também pode ser uma pergunta aberta. Então os alunos podem responder lá com um texto que eles queiram e depois a gente tem acesso a todas essas respostas. É mais para uma troca de informação, uma comunicação entre os alunos. Nesse vídeo especificamente a gente vai ver como criar uma atividade desse tipo simples com entrega de arquivos para o professor. Então, para criar uma atividade simples, a gente vem na opção Criar, Atividade. Nesse momento, então, a gente define um título da atividade que a gente vai realizar. Aqui no meu caso vai ser um exercício sobre lógica. Em instruções, a gente pode descrever como o aluno vai resolver essa atividade, ou a gente pode também anexar um arquivo com essas instruções. Caso a gente já tenha, por exemplo, um PDF explicando o que deve ser feito nesse exercício ou nessa atividade, a gente pode simplesmente anexar. Ou a gente pode copiar e colar nesse texto as instruções. Então aqui a gente define a configuração dessa atividade. Aqui a gente seleciona qual é a turma que vai receber essa atividade. Aqui a gente tem a opção de mandar essa atividade para todos os alunos ou selecionar apenas os alunos que devem realizar essa atividade. No caso de uma atividade de recuperação ou algum material específico para um aluno que precise só ele ser avaliado, a gente pode selecionar apenas o aluno que deve receber essa atividade. Aqui a escala de pontos, o Google Classroom ele trabalha com essa escala de 0 a 100, depois a gente pode converter para os nossos conceitos. E a data de entrega, a gente tem a opção de definir um prazo, e esse prazo vai ser divulgado automaticamente para os alunos. Então eles sabem qual é o prazo limite que ele tem para entregar essa atividade. A gente pode deixar também sem data de entrega, e mesmo que a gente defina uma data e uma hora de entrega, o aluno consegue ainda fazer a entrega da atividade, porém é sinalizado para o professor que aquela atividade foi entregue em atraso. A gente pode também vincular já essa atividade a algum tópico que a gente já tenha. No caso aqui eu vou deixar no meu tópico introdução. Então esses aqui são os dados necessários para a configuração da atividade. Então ao criar a atividade, ela já vai aparecer para o aluno realizar. Então está aqui na aula 1, tem esse exercício sobre lógica, a data de entrega é amanhã até esse horário estipulado. Então vamos ver como que o aluno realiza essa atividade.
Então aqui eu estou logado como aluno, nessa mesma turma onde eu acabei de criar atividade. Então na tela do aluno ele já vê aqui que o professor postou uma atividade, um exercício sobre lógica. Ele pode entrar aqui e já realizar a atividade. Ou em atividades, ele tem todos os materiais dos cursos e os exercícios que o professor criou. Então aqui eu tenho já o exercício de lógica, data de entrega para amanhã. Abrindo aqui ele tem a opção para ver a atividade. Se eu tivesse a descrição, as instruções, ele também teria acesso aqui. O aluno pode fazer um comentário aberto para a turma, então ali pode haver uma interação com os colegas da sala sobre essa atividade, tirando as dúvidas com os colegas e com os professores. Ele pode também fazer um comentário particular com o professor. Então nesse comentário particular só o professor vai poder ver e responder. E aqui é onde o aluno responde a atividade. Então para esse caso específico, ele vai adicionar ou criar uma resposta para esse exercício de lógica. Ele pode utilizar materiais que ele já tenha, um link a um arquivo que ele já tenha, ou criar um novo a partir das ferramentas do Google. Nesse caso eu vou entender que o aluno fez a atividade, gerou um PDF e vai anexar esse PDF aqui no próprio sistema. Aqui eu tenho a minha resposta, um arquivo do meu computador, ele fez o upload. Importante que para que essa atividade seja marcada como entregue e finalizada, o aluno tem que clicar em entregar. Porque ele pode ir adicionando diversas tarefas aqui, deixando salvo e entregar no outro momento. Então o entregar aqui é o que finaliza a realização dessa atividade e envia para o professor. Em próximos vídeos eu vou mostrar como que o professor vai fazer a correção dessas atividades.